e eu quero então estar meditando com vocês numa palavra que se encontra no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Eu quero ler a partir do verso 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre gosto de ler as cartas de Paulo, porque ele ensina, ele esclarece o sacrifício de Jesus, a conquista do Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo nos trazendo, nos esclarecendo, deixando bem claro que outrora estávamos perdidos, estávamos em pecado, não tínhamos acesso à presença do Senhor, estávamos em inimizade com Deus, o Pai. E aqui o apóstolo ele nos ensina que pelo pecado de Adão, nós vemos lá no início da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai ver ali quando o homem peca, porque Deus havia criado o homem de forma perfeita. Deus vinha, falava com o homem, Deus tinha acesso com o homem. A Bíblia diz que ao findar da tarde o Senhor vinha, conversava. O homem ele tinha acesso a Deus, ele tinha comunhão, e o Senhor queria que isso permanecesse. O Senhor queria esse relacionamento do homem com Deus. E Deus não deixou algo tão difícil para o homem. Ele pediu somente que o homem obedecesse a Deus. Não era muito difícil. E a obediência que a Bíblia nos revela, que o Senhor deixou, Ele pediu para que ele não comesse de uma determinada fruta, de uma árvore que Ele havia plantado ali no jardim. E nós não sabemos quanto tempo o homem viveu nesse momento glorioso. Se foi um dia só e já pecou, ou se ele viveu milhões de anos, nós não sabemos. Mas a Bíblia revela que ele vivia ali na presença, em comunhão, em relacionamento com o Senhor. Então o homem vai e peca. E a Bíblia diz que ao homem pecar veio a morte. Todos, mesmo aqueles que não pecaram, receberam essa justiça, esse juízo de morrer. E até hoje, todos nós morremos. Todos nós temos ainda em nós esse desejo de vida eterna. Você pode ter certeza que em você habita um desejo de viver eternamente. É porque nós somos criados para viver eternamente. E assim veio a morte pela desobediência de um homem. E veio as consequências. Quando você lê no capítulo 3 do Gênesis, você vai ver que ali o Senhor então disse que a mulher sofria dor de parto. Você vê ali que o homem, ele deveria trabalhar para suster a sua família. E você vê ali que o Senhor então amaldiçoou a terra. E a terra começou a brotar espinhos. Você vai ver isso no capítulo 3 do Gênesis, a partir do verso 15. Você vai ver ali. E o Senhor promete que da semente da mulher haveria de vir um que pisaria a cabeça da serpente. E tudo indica que tudo está apontado para o Senhor Jesus. Todos esses acontecimentos estão apontando para a vinda do Senhor Jesus. Como o presbítero Silvano disse hoje na escola dominical, nada disso era surpresa para o Senhor, mas foi uma forma do Senhor nos revelar
Ele continua se revelando a nós. E nós não sabemos tudo. Ele continua se revelando. E o desejo do Senhor é esse relacionamento. É voltar esse relacionamento com o homem. Então nós vemos ali que está tudo apontando para o Senhor Jesus. Um dia Ele viria. E a história vem. Os tempos vão se passando. Acontecimentos, profecias. Da semente da mulher haveria de nascer um. E assim vem se cumprindo no Senhor Jesus. O pastor Edivaldo sempre diz, eu achei interessante ele ensinando aqui, que da semente da mulher, ou seja, não tem a participação do homem. E Jesus veio sem a participação do homem. A Bíblia Sagrada diz que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não foi da concepção através do homem, mas foi da mulher. E assim vem o Senhor Jesus. E quando você olha aqui, né, nesse texto, a terra passou a produzir espinhos. Quando você vê lá no sacrifício de Jesus, quando Jesus estava ali sendo crucificado, açoitado, você lê ali nos evangelhos, que aqueles soldados que estavam ali açoitando Jesus, ele faz uma coroa de espinho e colocam na cabeça de Jesus. E começam a zombar, dizendo se você é o rei, que você é rei, e se prostrando e adorando, como se ele fosse rei, mas de uma forma de zombaria. Mas aqui estava se apontando a Jesus toda a história. Aqui estava se cumprindo. Quando você lê a história, quando havia guerras, o rei que era vencido, ele era obrigado a entregar a sua coroa e se submeter ao rei vencedor. E aqui Jesus havia vencido por mim e por você. Aqui a terra, aquela coroa de espinho que passou a brotar, foi colocada em Jesus. E eles se prostraram. No mundo espiritual, estava havendo aqui algo muito interessante. O mundo espiritual estava se prostrando e reconhecendo Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele venceu. E o apóstolo Paulo aqui, ele mostra bem claro que é através do Senhor Jesus que nós podemos alcançar a vida eterna. Que foi pela obediência. Ele veio aqui na terra em forma de homem. O mesmo apóstolo Paulo diz que ele submeteu a tudo, ele foi obediente, ele foi humilde. Ele mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele submeteu ao ser humano, ao Criador sendo submetido à criatura. E ele foi julgado pela criatura, foi condenado pela criatura. Ele se entregou na cruz, ele morreu em morte de cruz, que naquela época era a morte mais vergonhosa. E o Senhor Jesus submeteu tudo isso por mim e por você. Nós não tínhamos o direito de estar aqui hoje. E ainda hoje, nós não temos o mérito de estar aqui. Foi a conquista do Senhor Jesus. É porque Ele conquistou por nós, na cruz do Calvário, o direito de estar aqui, de poder ter esse acesso, essa liberdade que nós temos, que nós vimos aqui, de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, e glorificar e receber esse poder do Espírito Santo. E não é diferente, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele traz aqui algo interessante para a nossa vida. Ele diz assim, que nós estamos vivendo em um constante conflito. Às vezes nós queremos fazer o bem e não conseguimos. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso não consigo. Mas o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. E quem poderá me ajudar? Quem poderá me livrar disso? Ele responde, o Senhor Jesus. Foi a graça conquistada na cruz do Calvário. E esse Jesus está aqui nessa noite. E essa conquista do Senhor continua. Essa vitória do Senhor, essa obediência que Ele teve, de submeter à cruz por mim e por você, é a razão de estarmos aqui. É a razão de termos a liberdade hoje, de poder adorar ao Senhor.
E nós vemos algo interessante ali no capítulo 3 do Gênesis. Quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor então mandou que eles fossem retirados do jardim. Ordenou que eles saíssem do jardim, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. E a Bíblia diz que o Senhor colocou ali os querubins guardando o jardim, para que eles não pudessem comer do fruto da árvore da vida e ter vida eterna. Porque eles haviam pecado. E o pecado, ele traz separação entre Deus e o homem. O pecado, a condenação à justiça, a sentença do pecado é a morte. Mesmo apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para alcançarmos isso é só através do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, em Atos 4:12, ele deixa bem claro que não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Somente o Senhor Jesus pode nos dar a salvação. E quando você vê, tudo aponta. O próprio apóstolo Paulo diz que a história do Antigo Testamento, o fato acontecido lá no Jardim do Éden, estava apontando para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, você vê nos evangelhos, quando Maria vai lá, ela pensa que Jesus era o quê? Um jardineiro. Você vai encontrar no evangelho de João. Jesus apresenta ali como, ela viu como se fosse um jardineiro e ela procura pelo Senhor. Jesus estava dizendo aqui numa mensagem, olha, eu restabeleci o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi reaberto para vocês. O Jardim do Éden, você pode entrar agora através de mim. O Senhor Jesus estava dizendo naquela palavra ali. E já no Apocalipse, capítulo 22, no verso 14, ele diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele foi separado, foi retirado do jardim, para que ele não comesse da árvore da vida. E o Senhor Jesus veio e conquistou. E agora Ele oferece a árvore da vida. Mas para aqueles que virem ao Senhor. É para aqueles que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que aceitarem ao Senhor Jesus terão o direito de comer do fruto da árvore da vida. Aquele desejo que você tem de vida eterna se cumprirá aqui, mas é através do Senhor Jesus. Então você terá o direito de vida eterna. Você imaginou o que é vida eterna? Se você imaginar 1 bilhão de anos, não é nada, é muito mais. A nossa mente humana, pequena, não consegue alcançar a grandeza de Deus para nós. E isso é através do Senhor Jesus. E Ele está aqui nessa noite, vivo. Que nós vemos que a história conta. Tudo se cumpriu em Jesus. Tudo indicava ao Senhor e tudo veio se cumprindo no Senhor Jesus. E Ele venceu. E Ele nos deu o direito hoje, a todos, sem exceção. Mas para isso, é reconhecer o Senhor Jesus. Não adianta eu procurar, eu vou dizer, eu vou fazer caridades, boas obras, porque aí eu vou herdar a vida eterna. Não é isso. A caridade e boas obras é fruto do Espírito. É quando você conhece o Senhor Jesus e o Espírito Santo habita em você, então você começa a produzir boas obras. Se você disser, eu vou procurar salvação em Maria, não é Maria, é o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário. É Ele que dá a salvação.
Se você procurar em outros deuses, conhecido como Buda, Maomé, você não vai encontrar. É só o Senhor Jesus que pode dar a salvação. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que foi obediente até a morte de cruz. Foi Ele que viveu aqui na terra como homem, como ser humano, sujeito a pecar, sujeito às dores, sujeito ao fracasso. Mas Ele venceu, Ele foi obediente. Então Ele conquistou um nome que é sobre todos os nomes. E todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus. E o desejo dele é te salvar, se você ainda não tem essa certeza de salvação. O desejo do Senhor é que todos venham ao arrependimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, o próprio Jesus falando aqui, Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.